Boa noite, gente. Aqui é o professor Bruno, professor do curso Dom Bosco aqui de Telemaco Borba, e hoje, de forma resumida e direta, eu vou dar algumas dicas sobre um dos gêneros exigidos aí para o EPG no seu próximo vestibular, que será realizado em julho, que é a carta de reclamação. Antes da gente falar sobre a carta de reclamação, vamos lembrar o conceito do gênero carta. O gênero carta é um dos gêneros textuais aí mais antigos que nós temos. Basta lembrar das epístolas que estão lá dentro da Bíblia, epístolas de São Pedro, de São Paulo. Ou seja, a carta, o modelo de carta mais utilizado pelas pessoas é a carta pessoal. Mas ao mesmo tempo, com o acesso, o avanço da tecnologia, a carta pessoal acabou perdendo espaço. Ela cedeu espaço para os meios tecnológicos, os mensagens de voz, enfim, o Facebook, o WhatsApp. Então, cuidado principalmente com o conceito carta. A Federal do Paraná gosta de carta do leitor, que é uma carta na qual o candidato deve se posicionar sobre um fato que vem relatado numa matéria, numa notícia de jornal, sempre cuidando com o enunciado. O enunciado que vai te dizer o que pode e o que não pode, se você vai ser favorável ou desfavorável ao conteúdo. Sobre a carta de reclamação, que é um dos gêneros sugeridos aí pela Universidade Estadual de Ponta Grossa no seu próximo vestibular, nós podemos fazer o seguinte: a composição, a estrutura da carta do leitor é a mesma da estrutura da carta de reclamação no sentido do corpo do texto, não na sua estrutura totalizada. Então atenção aqui em vestibular. A carta de reclamação sugere que você coloque data, ou seja, é o processo de datação. Nome da cidade, vírgula, dia. A questão do dia está condicionada ao enunciado. Se você vai trabalhar com a data do vestibular ou uma data posterior ou anterior, não importa. Mas o nome da cidade, vírgula, a data e o ano. Aqui, primeira linha, não pula a linha. Na linha seguinte, vocativo. O que é vocativo? É um chamamento. Normalmente evoca o uso de pronomes de tratamento para uma carta. Vamos lembrar que antes da carta de reclamação existir, vai ter um texto base. E nesse texto base vai estar relatado para quem vocês devem dirigir a carta de reclamação. Então vamos pensar em nomes aí básicos. Um nome bacana para se usar numa carta de reclamação é prezado. E um pronome de tratamento senhor. Prezado senhor Silva, por exemplo. É um tipo evocativo bem comum para uma carta de reclamação. Aqui é a parte comum, tanto da carta da reclamação, como da carta pessoal, como da carta do leitor, que é o corpo da carta, que é a parte argumentativa, que é a parte em que você vai convencer, ou vai persuadir, ou vai comunicar o teu interlocutor, ou seja, o destinatário dessa carta. Aqui é a parte em que o remetente, no caso você, vestiba, vai se posicionar diante do tema. Neste caso aqui, a carta de reclamação. Olha lá, nós dividimos a carta de reclamação em 3 partes. Cada parte destas daqui, 1, 2 e 3, corresponde a um parágrafo. Ou seja, é a parte onde você reúne as principais informações. Na parte 1, nós podemos pensar o seguinte: você vai se apresentar. Apresenta-se, fala do seu envolvimento com o produto, ou seja, fala como você conheceu, como que você utiliza. Por exemplo, como que você utiliza uma operadora de telefonia móvel, como que você consome determinado perfume, determinado empreendimento comercial. Apresente-se, argumente apresentando o teu envolvimento com o produto. Lembre-se, é uma carta de reclamação. Para você reclamar de algo, você precisa conhecer, pelo menos basicamente, aquilo do que reclama. Esta é a primeira parte. Segunda parte, relata o problema. Aqui está o X da questão, o começo da equação. Você vai relatar o problema porque você está escrevendo uma carta de reclamação. Aqui você entra no cerne do gênero, ou seja, segundo parágrafo, relata o problema. No terceiro, requerimento, sugestão,
feedback. Atenção, vestibular. É a parte aqui essencial na sua carta de reclamação. Por quê? Você vai requerer uma resposta para o produto. Vai requerer que você receba um feedback da empresa para a qual você reclama. É a parte que você pode dar sugestão. Ou seja, é a parte da carta de reclamação em que você vai efetivamente comprovar o gênero. Carta de reclamação. Como que você finaliza esta carta de reclamação? Com atenciosamente. Ou seja, a sua despedida aqui é uma despedida formal. Lembre-se, a linguagem utilizada na carta de reclamação é uma linguagem informal, sem gírias, sem palavrões que são consideradas palavras chulas. Muita gente acaba confundindo carta de reclamação com outros tipos de discurso, principalmente quando está na posição de reclamante. Então, por favor, atenção no uso da linguagem, atenciosamente. E com relação à assinatura, que seria a última parte, fica claro uma coisa, gente. A assinatura só vai ser utilizada caso o enunciado peça. Caso ele não peça nada, você não assina. Lembre-se, assinatura dentro de propostas de redação, no caso aqui uma carta de reclamação, estão indicando quem é o candidato. Isso é motivo suficiente para uma universidade, no processo de correção das redações, anulá-la. Então, muito cuidado. A assinatura mais básica que vai acontecer aqui: leitor, como a Universidade Estadual de Maringá pede, leitora ou um codinome, um nome que não seja seu. Por exemplo, João da Silva, Napoleão Bonaparte. Você vai criar uma assinatura fictícia que não represente o seu nome. Muita atenção, gente. Carta de reclamação é um gênero para cair. Se cair carta de reclamação, provavelmente de texto base ou ainda uma outra produção textual, vai ser a carta de resposta à reclamação, que seria o posicionamento da empresa em relação à sua solicitação na sua carta de reclamação. Isto a gente vai ver numa próxima aula e numa próxima dica. A mais, Facebook/Prof. Squiciato, lá vocês encontram dicas de língua portuguesa, redação e literatura. Boa noite e sucesso no vestibular!